11 horas e 24 minutos da manhã aqui em Brasília, ao vivo, estamos no 9º andar do Ministério da Saúde. Seu empregado público Jorge Cajuru, estou senador orgulhosamente por Goiás e aqui hoje com goianas e goianos. Tenho o privilégio de estar nesta reunião com o secretário da Atenção Especializada à Saúde, neste 12 de abril de 2023, o Elvésio Miranda Júnior, mineiro de Belo Horizonte, que é meu fã desde menino, na Rádio Itatiaia. Exatamente. E este é indiscutível. E na TV Itacolomi. E na TV Itacolomi, com Sasso, né? Com Fernando Sasso e Cafunga. Né? Exatamente. E quero dizer aqui, prazerosamente, que fico feliz porque nós estamos, tenham certeza todas e todos aqui, com o secretário mais eficiente do governo Lula. Não há nenhuma dúvida. A dedicação dele, especialmente para a saúde, o amor que ele tem para o próximo. E aqui, secretário Elvésio querido, a gente traz causas como o autismo, doenças raras, mulheres, crianças e homens vulneráveis e saúde mental, a questão de documentação, CNES, que é uma dificuldade. E eu vou iniciar, depois de sua palavra, também por outra causa que já vamos inaugurar em Rio Verde em agosto, que é uma obra histórica. Naquela última reunião aqui com o prefeito Paulo do Vale, o Elvésio está lembrado, o secretário, que é o primeiro hospital materno-infantil de Goiás, referência para o estado e também para o Brasil. Trago também aqui a prefeitura de Cristalina, no entorno de Goiás, com uma preocupação importante. Então eu peço que cada um use o prazo objetivo de 5 minutos, que o secretário vai permitir, porque diferente de outros, ele ouve, ele é ouvinte. Então, de forma objetiva, era isso que eu queria dizer. E deixo a palavra com o secretário para a gente abrir aqui. Não, só as boas-vindas e agradecer aí, na verdade, a oportunidade. São pautas muito importantes, não só, vamos dizer, territoriais, né, do estado de Goiás, né, municípios importantes, mas temáticas, né, como aqui já foi falado. Mas vamos bem objetivamente, e eu só pediria mesmo, como o senador colocou, muita objetividade, porque são muitos temas e os compromissos vão se acumulando, mas fiquem à vontade, né? Então podemos pensar na ordem que vocês quiserem. É um prazer recebê-los todos e todas aqui. Obrigado, secretário Elvésio. Rapidamente dizer a diferença do governo Lula, não falo aqui como chefe de governo dele, como vice-líder no Senado, mas falo do que é verdade. Em 5 dias conseguimos 6 horas de audiência, 2 com cada um, Alckmin na indústria e comércio, o vice-presidente, Fávaro na agricultura e Alexandre Silveira nas minas e energia, atendendo a todos os grandes empresários, os maiores do agronegócio de Goiás e também aos representantes da indústria e do comércio. E aqui hoje com a saúde. Então eu vou começar com o César de Rio Verde, objetivamente relembrando ao nosso secretário Elvésio o que foi falado aqui sobre o Hospital Materno Infantil. César, com você. Dois bem objetivos. Um era para ver a questão do repasse, chegou aqui já a solicitação para fazer a liberação. O prefeito falou, já está aqui, né? Está aqui já auditado, autorizado pela Caixa, o valor de 1.999, já autorizado para fazer a liberação daqui, de pagamento. Então eu autorizo pela secretaria e vai para o fundo. Isso. A segunda é para ver com quem que o senhor vai designar para a gente tramitar. Só não, foi emenda? Não, isso aqui é direto. Não, então isso aqui não tem SRI. Não tem. Porque a SRI tem o ritmo, né? Não, é direto porque aqui. tem uma cota mensal. E a segunda, aquela documentação para fazer aquele estudo de custeio, com quem a gente vai tramitar aqui para a gente trazer as documentações, já trouxe algumas coisas, mas para deixar a gente pautar, se o senhor vai designar alguém. O diretor do DERAC, Dr. Carlos Amilcar. Tá? Eu aviso a ele. Aí a gente tramita toda a documentação para fazer aquele estudo. Registra e tal, e ele já analisa e para discutir com a equipe eventualmente técnica. pede alguma coisa e tal. Mas, nossa senhora, olha o tamanho. Você viu? Olha o tamanho dele. E quando é que está previsto? 5 de agosto. Opa! Deus quiser. Sou ir lá com a ministra. Eu vou lá. Passou presente Vou lá com a ministra. Aí tem os estudos todos, né? Pra gente fazer
Não, todo claro, o detalhamento, claro. do atendimento, da macro-regional, porque vai atender toda a macro-região inteira, né? Não, bacana. Fica com ele todo aí para não Pronto. dispersar. E aí esse da caixa esse tem que ser com o senhor mesmo. Deixa esse aí com o senhor ficar aqui. Deixa. Deixa junto com o senhor lembrado. Não, bacana. Então, Coisa boa, hein, gente? Uma coisa começar esse já a está funcionar. auditado, autorizado. Então Tá. depende do Não senhor. tá falso, eu já mando. Histórico lá, viu? Lá a gente começou o projeto habitacional também, você tá sabendo, né? Ô, Tânia, depois você olha para mim isso aqui para já autorizar, tá? Beleza, então seguindo, só priorizando aqui as prefeituras, eu pediria a palavra do Kleber, infelizmente viajou, nosso querido Daniel, do sindicato, prefeito de Cristalina, daquela reivindicação que eu estive lá, pessoalmente, e foi feita a mim. Pode falar então no seu tempo, por gentileza, Kleber. Senador, ele me pediu para que viesse aqui, eu saí de Cristalina rápido, mas em relação à construção da... Ele não me passou a pauta, então até falei com a secretária. O caso dele lá eu resolvi tudo. Eu passei lá a escola de 3 milhões, Sim. já enviei o dinheiro. O pedido que ele falou foi técnico para ver de que forma que o secretário Elvésio pode nos ajudar aquela questão do teto. Sim. Sempre é uma questão importante. Que Então, está prejudicando muito o município. O município lá, hoje o teto do município lá, ele está com 2 milhões, saiu a última, agora na publicação da última portaria, né? E o município vem sendo muito prejudicado com esse valor tão baixo, né? Que o gasto do município é muito grande em relação, né, a médicos, a toda a questão do MAC, entendeu? Então só que ontem também chegou pra gente aqui que o Ministério abriu aqui um prazo para a gente recorrer, né, em relação a essa portaria que Vamos foi... separar os assuntos. Ambos são relacionados ao teto MAC, mas são 2 assuntos. Sim. Primeiro, o próprio teto. Isso aí, nós temos possibilidade de reavaliar, como vamos fazer por conta específica aqui de Rio Verde, por causa do hospital, mas nós podemos reavaliar sob qualquer ótica. Então isso tem que protocolar para nós, do sistema do Ministério, da Secretaria, o SAIPS, o pedido, a justificativa, né? E com isso, eu tenho esses contratos, eu gasto tanto e estou recebendo tanto. Isso é uma coisa. Nós podemos reavaliar, não tem nenhum problema. A outra questão é o teto como base para emendas da média e alta complexidade, que, cumprindo a determinação do Tribunal de Contas, nós tivemos que retroagir aos valores de 2019, pré-pandemia. Isso é uma determinação explícita do Tribunal de Contas. Mas sabendo da realidade concreta e sofrida das prefeituras e do empenho dos parlamentares, nós pusemos um artigo na portaria, abrindo exceção, tem um prazo que eu não me lembro qual, mas é pouco tempo, porque precisa processar as emendas, para recurso. Olha, meu teto de 2019 era esse, mas depois teve isso, eu comprovo que eu estou produzindo muito mais até 2022. Então tem que entrar com isso lá no site do fundo, está tudo orientado como é que faz. Aí tem que fazer o recurso, é isso mesmo. Então são 2 coisas, uma para efeito de emenda, outra para a gente tratar o teto normalmente, tá? É isso. Perfeito? Então é só observar o prazo, que eu não sei falar de cabeça. Mas lá no site tem direitinho. O nosso compromisso com a Comissão de Saúde, com os parlamentares que nos procuraram, é de ser muito ágeis na avaliação desses recursos. São 10 dias o prazo. Isso, porque depois tem que cumprir aquele rito todo das emendas, demora muito, aí não podemos perder tempo, tá? Tá certo, obrigado. Bom, dando sequência agora, eu vou começar pela ordem das minhas primeiras causas como parlamentar no Senado Federal. Eu iniciei, de forma inédita no Brasil, para criar em Goiânia, secretário Elvésio, o primeiro centro de atendimento às doenças raras. Isso. Goiás é um estado, lamentavelmente, com índices terríveis. Aquela, por exemplo, doença rara
o Xeroderma pigmentoso, Goiás é o estado proporcionalmente com o maior sofrimento do Brasil, num pequeno distrito chamado Araras, ao lado de Faina. Então eu vou começar pedindo aqui objetivamente a reivindicação da minha amiga pessoal, a guerreira, que é a Cristiane, e a Cristiane que está aqui junto com a Márcia. Uma palavra a você, Cristiane, o que a gente precisa do nosso querido secretário Elvésio e do Ministério da Saúde. Aí você precisa me dar a visão. Senhor secretário, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui nessa manhã, né, nessa tarde. Nós temos um instituto, nós sou presidente do instituto, que conta com o apoio do nosso honrado, inteligentíssimo senador Cajuru. E hoje nós já contamos com um prédio, né, com a clínica multidisciplinar. E a nossa grande dificuldade é a obtenção do QNES. A prefeitura ela é difícil. É em Goiânia. Ela está com tudo pronto. Sede pronta, sede dela mesmo. Como é que tá, Tânia? Tá no site direto, não? Como é que tá isso, hein? O QNES é aberto o período inteiro, né? E aí tem de cumprir os requisitos todos para poder a obtenção do QNES, entrar com pedido aqui no Ministério, no nosso sistema, no site também, para fazer a habilitação. Aí faz toda a análise, cumprindo todos os requisitos, consegue a habilitação. Não, aí é uma dúvida mesmo, que eu fiquei 8 anos fora daqui. A princípio não precisa do gestor municipal. Pro QNES, Entra direto, não é? é o gestor, na verdade, é via gestor municipal. Não, mas é no site ou no gestor municipal? O gestor municipal entra no site para fazer o pedido. Então tem que passar pelo gestor municipal, a instituição tem todos os requisitos e o gestor é que vai fazer a alimentação do QNES. O QNES não somos nós, não é o Ministério. A gente gera esse sistema como um todo, mas ele é alimentado pelo gestor municipal diretamente das suas instituições. O prestador não entra no sistema e preenche, o gestor valida, não? Também. Mas é via gestor municipal. Mas eu posso passar todas as informações. Não, acho que é bom isso, porque Sim. eu acho que tem me parece que é isso. Você, como prestador, que é um serviço, você entra no site, preenche e vai para o gestor validar. Eu acho que é isso. Então é importante ter as orientações, ela vai te passar direitinho, porque é o primeiro passo, né? Eu tenho toda a documentação, né? A questão do gestor municipal, ele está me requerendo hoje um alvará sanitário. Pois é, aí ele tem os requisitos, que são legais. E esse alvará sanitário, ele depende de uma reforma, adequações das angulações das rampas. E o senador Cajuru liberou uma verba para isso, mas E a verba está parada na prefeitura há um ano. há um ano. Em caixa. Só Sim. por adaptação 1.250.000. das angulações. A angulação são coisas mínimas, às vezes 2 graus. Quer dizer, eu não vou entrar no meio das regras, mas o problema é que ter a regra, tem que cumprir a regra, mas ter a solução e não usar, né? O que você acha que a gente devia fazer? Pois é, com a prefeitura não tem muito jeito de conversar, não? Eu posso Tem, falar. não, tem. Lá agora tem o Jovair Arantes que está lá à frente. Jovair? Você conhece ele, né? Ele te conhece, mandou um abraço para ti. É um homem de palavra. E ele falou que a Juru, arrumando o QNES, no dia seguinte o dinheiro está em caixa para ela. O dinheiro não vai ficar parado aqui mais não. Mas Chegou a ser até desviado. Não, pois é, mas veja só, pelo que ela me explicou, tá um ciclo vicioso assim. Para fazer o QNES é preciso da adequação, para fazer a adequação é preciso do dinheiro, para fazer o dinheiro é preciso da prefeitura. Aí ela não fecha o QNES, não é? Você podia voltar a falar com ele, aí vamos combinar o seguinte, que isso aí não é possível, né, gente? Eu posso colocar o Jovair para falar com você depois? Pode, não, eu ia falar isso. Você pode falar com ele e ele pode me ligar. E aí eu intercedo, eu falo com ele, pode, passa um telefone para ele. Que ele põe para rodar. Não, Jovair Então pode ser, tá ok? Tá ok? Bom, seguindo aqui, a minha segunda causa, importante, viu? o primeiro centro de autismo É isso. do Brasil. Graças a Deus, ele... Não, só para desculpa, só para falar, Cristiano, né? Depois a gente fala com a Letícia, né? Você me escreveu. Sim. É verdade. Viu, Cristiano? Aproveitar a oportunidade,
eu até considero que ainda não consegui dar os passos que custou definir a estrutura formal. Nós, na verdade, criamos a coordenação geral, né, de doenças raras, nunca existiu. Mas ainda não estou cuidadosamente com a diretora do departamento, escolhendo uma pessoa e tal. Muito provavelmente vai ser até uma profissional de saúde que é a avó de uma criança com doença rara. Ótimo. Que tem, além da formação técnica, tem, né, toda a sensibilidade. Então nós devemos estar rapidamente definindo isso, montar uma equipe inicial para começar a dar dinamismo nessas tratativas, seja para ajudar a estruturação de um centro, seja para ver a questão das normas, dos medicamentos. Aí tem uma pauta gigantesca acumulada, né? São centenas de doenças. Mas não tem problema, nós vamos enfrentá-la. Tem questões na Conitec, tem questão de protocolo, enfim, vamos destampar o caldeirão. Então eu estou só mesmo finalizando essa. Custou a publicar a coordenação, mas agora está publicada, ela é formal. Acho que é um ganho importante. Depois a gente deve fazer, como a gente faz em outras áreas, chamar os movimentos, as entidades que já têm experiência. Já recebi algumas, na verdade, para não reinventar a roda, né? Você já sabe como é que faz, sei o que, a gente vale para a questão do autismo, tá bom? Tá bom. E aí, além das minhas emendas, de repente a gente consegue também o custeio do Ministério, né? Não, sim. Tanto no autismo quanto nas doenças raras. Sim, com certeza. Com Ótimo. certeza. Não, E mesmo para equipamento e tal, Equipamento. a gente já está aberto o sistema. Se já Ótimo. quiser colocar alguma coisa, a gente aprova, viu? Você tem aquele valor de 1.250.000, vê o que você vai precisar mais. Né? A gente entra aí, a Tânia te orienta. Está aberto já o investimento da atenção especializada. E a notícia boa é que a causa doenças raras, a gente agora conseguiu estendê-la para Trindade. Lá tem uma instituição seríssima, não sei se você ouviu falar, Vila São Cotolengo. Não. É fortíssima. E eu sou o senador na história de Goiás que mais ajudou lá, né? Já mandei 6 milhões para eles em 4 tem a anos. Via Sacra. Isso, exatamente lá. Aí lá eles têm uma área física já vão dedicar essa área física, e lá nós vamos ter o segundo Instituto dos Raros. Que em Goiânia chama Instituto dos Raros Cristiana Toledo, porque ela que é a pioneira. Então lá a gente não vai precisar, porque por enquanto lá eu mando emenda para eles. Tá. Depois que a gente pode. Tá bom. Na segunda. Bom, falando agora do autismo. Letícia. Ou alguém Antes, antes. nós temos aqui 4 pessoas, né? Então nós temos o César, o Aldo, que representam uma instituição seríssima chamada Agir. Lucas, César é o nosso homem político aqui. O Agir se juntou ao TEA, e o TEA abraçou a minha causa do autismo, porque eles já estavam atendendo quase 100 autistas. Só que, Alvécio, secretário, um número pífio. Nós temos na região metropolitana de Goiânia hoje mais de 10 mil crianças autistas, com um atendimento também pífio, de 4, 6 horas por semana, quando na verdade as mães estão aqui, a Letícia e a Maíra, que são as duas que me colocaram nisso. Eu comecei tudo isso com as duas, as conhecendo. O ideal são 20 horas por semana. Então, à disposição do Lucas, do Aldo, do projeto deles, pessoas encantadoras que estão lá. Eu fui lá pessoalmente ver, de se emocionar, e eles querem chegar a 10 mil, esse ano ainda, a 10 mil atendimentos. Esses atendimentos, secretário, eles são para centenas de autistas, chegaremos a milhares, né? Eu já mandei 2,5 milhões, é isso? Para Goiânia e Aparecida, só Goiânia e Aparecida. Esse atendimento de fono, fisioterapia, TO, psicologia e neuropediatria, correto? Então, entre Goiânia e Aparecida. Então, eu queria que vocês dividissem o tempo, né? Pode ser 3 minutos cada um, pode ser? Por favor. César e Letícia, e Maíra e... César não, Lucas. Desculpa, eu confundo toda hora. Deixar primeiro. Você primeiro. Primeiro? Pode Então, primeiro. secretário, agradecer aí, eu quero passar aqui Legal, ao senhor muito obrigado. o projeto, está bem detalhado. Quero inicialmente aqui trazer um abraço, acredito que o senhor deve trazer em memória aí, Dr. Sérgio Daia. Verdade. Dr. Sérgio é quem iniciou o projeto lá com o CRER. Eu fui lá. Perfeito. Foi lá, né? Então, e é a mesma instituição que o Dr. Sérgio iniciou lá nos anos 2000, né, o CRER 2002 já foi inaugurado,
E nesses 20 anos a gente sempre trabalhou em parceria aí com o SUS no CRER, depois assumimos outras unidades em Goiás, como o GOL, o Hospital de Dermatologia Sanitária e agora recente o Hospital da Criança. Que bom que vocês estão nisso também, viu? E nesse período, até promovido ali pelo Conselho de Administração, nossa diretoria estatutária, Dom Gosto e tudo, a gente sempre envolvido e buscando fazer um pouco mais. Laura, vê se a Suzana tá aí, ela está aqui no set, ela pode dar um pulo aqui, é a diretora do departamento, que já ouve isso, Né? se puder. E então, trabalhando, e o CRER, o senhor conhece, é um CER 4, nós também temos ali a intelectual, continua mantendo E eu e todo ano crescendo. mando 600 mil. O pai dos CRI, nós vamos melhorar o financiamento agora, viu? A ministra já mandou. Eu aumentei também a minha emenda por exemplo. E dentro de tudo que se desenvolveu ao longo desses 20 anos, lá no CRER, só lembro que a Agir trabalhou muito ali na construção da política da pessoa com deficiência, viver sem limites e tudo. E nós vimos essa necessidade no autismo. Claro. Certo? É uma questão que foi ficando cada vez mais latente, a Agir procurando aí, para além das parcerias com o poder público, essa é uma unidade própria, 100% filantrópica, a Agir como OSC. Quando eu for lá, eu vou É. E nós implantamos há 2 anos esta unidade para o cuidado com as crianças com transtorno do espectro autista. Essa unidade ela tem capacidade para 120, atendimento até 120 crianças, sendo 3 períodos por semana, cada período com 6 terapias, dessas que o senador citou, o senhor, né, que é o que a gente entende ali dentro da metodologia ABA, que é a análise do comportamento aplicado, que tem maior efetividade científica, né, no cuidado do transtorno do espectro autista. Mas como instituição filantrópica, até aqui, e a gente entendendo essa necessidade de trazer e junto ao Ministério, nós sempre atuamos com o SUS. Nós não vemos aí questão de saúde apartada do Sistema Único, e principalmente uma causa com essa envergadura. E que a gente conseguiu e recebemos aí o apoio do senador Cajuru, já inicialmente com emendas, e que a gente gostaria muito de, assim como foi feito lá com o CRER, de poder participar das discussões e trazer junto, né, com a associação, os pais, tudo que sabe dessa necessidade, para que a gente possa inserir isso dentro da política. Nós sabemos que, né, para trabalhar e criar vias de sustentabilidade é necessário estar inserido dentro das políticas do Ministério da Saúde. E hoje a política mais próxima que nós identificamos é o SER, ali principalmente dentro das 2 reabilitações física e intelectual, né? E nós acreditamos que há uma possibilidade muito grande. E quando eu venho aqui e vejo o senhor falando que a gente vai qualificar, vai melhorar o financiamento, o senador vem perfeitamente. Claro. Realmente nós estamos aí com o melhor secretário do governo que entende daquilo que está acontecendo. E a nossa intenção, como o senador colocou, a primeira unidade está em Goiânia. No último dezembro agora nós conseguimos a contratualização com o município de Goiânia, dentro dessas especialidades aqui citadas da reabilitação. O senador está fomentando para que a gente possa, em parceria com o secretário de Aparecida de Goiânia, abrir a 2ª unidade, já agora no segundo semestre. Eu vou mandar o dinheiro para ele e ele vai bancar. Vamos, por meio do convênio ou contratualização, nós vamos implantar essas unidades e acreditamos muito que este é um modelo que apresenta tanto a viabilidade técnica quanto orçamentária, pela especificidade do cuidado do espectro autista, né? O SER 4 atende, nós sabemos disso. Mas tem especificidades. Tem as especificidades e essa unidade ela conseguiu potencializar muito, focando especificamente na criança com espectro, né? E é isso que a gente quer aqui oportunizar, agradecer o senhor em acolher aí, está recebendo essa proposta e abrir aqui a oportunidade de discussão. Bom dia, Tem um presente para te dar. Pois não. Suzana é a diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática, da ET, onde está, na verdade, as 2 coordenações. Que já existia, né, que a gente dinamizou em 2011, Conviver Sem Limite, que é a coordenação de saúde das pessoas com deficiência, e a recém-criada, que eu fiz menção dela agora, coordenação das doenças, geral das doenças raras. Aí, Suzana, o Lucas, eu vou já deixar isso com você. Bom, e nós temos agora já, no caso da coordenação das pessoas com deficiência, um profissional de ponta que a gente está nomeando, o Arthur,
que é professor até vizinho, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fisioterapeuta e bem formado academicamente, e tem muita vivência na rede de saúde. Então eu queria, viu, isso aqui é um presente, porque eu vou te falar por que é um presente. Primeiro que nós estamos ainda tateando como é que nós vamos fazer, porque a gente está chamando dentro da questão geral das pessoas com deficiência uma linha de cuidado especial para para as pessoas com transtorno do espectro autista, né? Nós falamos, vai ser um destaque com todas essas coisas que nós vamos, na verdade, dialogar, como já combinamos, com a sociedade civil, com as representações, com o serviço, com os gestores que faz parte, na revisão geral da política das pessoas com deficiência, mas será um destaque a questão do autismo. Então, eu já conheço de muitos anos essa instituição, ela tem um novo nome, não chamava Agir, não chamava Agir, mas como a gente estava com o CRER, então parceria, sempre o destaque é o CRER. É isso. Não, eu fui lá na época, nós montamos lá um CRER 4, extraordinário, eu fui lá com o Sérgio, em Goiânia, e agora eles trouxeram a boa notícia, por isso que é um presente, porque vai nos ajudar a montar a política. Porque nada como sair da vida real, né? Para não ficar teorizando aqui, depois será que dá certo? Então, eu vou te sugerir, se você quiser ir pessoalmente, eu não sei se eu consegui agora, que eu tenho uma viagem no meio do caminho na Organização Mundial de Saúde, mas o congresso, aí eu vou sugerir a Suzana e ao Arthur ir lá, para conhecer. Que aí já dialoga, você aprende um bocado, me conta. E aí vê o CRER também, né? O Ser 4. É um ser 4, ser o nome é CRER. É porque o nome é CRER. Eu falei certo. É. Aí você aproveita e conhece tudo. E aí o congresso do CONASEMS, do secretário municipal, vai ser em Goiânia, né? 10 mil pessoas, vai ser o maior evento da saúde pública brasileira. E eu vou estar lá os dias todos, então aí eu vou. Ótimo, perfeito. Já pôr na minha agenda, porque aí eu posso ir lá. Lá eu estou precisando até ir antes. Mas enfim, vamos falar disso. Quando vai ser? Sabe? Julho, né? 17. Tem a Conferência Nacional, é 17 a 20, eu acho. Primeira semana da segunda. É claro. Então, tá combinado, Lucas? E aí você vai conhecer também, ela vai falar daqui a pouco. Lucas já encerrou? Estou à sua disposição para qualquer dúvida. Então aí, você mas vai era pegar o isso que a gente contato do queria Lucas para apresentar. marcar a ida lá, por favor. E você E vai Letícia, ouvir tá agora bom? as outras pessoas. Letícia é a madrinha desse negócio. Ela é Maíra. Diga, Letícia. Então, primeiro, uma honra, né, estar aqui mais uma vez com você, né, e a oportunidade nós agradecemos ao senador Cajuru, que nos deu voz, nos ouviu e nos deu voz, né, para estarmos aqui. E eu quero só ratificar o que o Lucas acabou de dizer, de forma muito técnica, a nossa preocupação como mães, e como nós somos mães, advogadas, e temos uma associação de mães, então nós ouvimos centenas de mães. A angústia de nós, mães de autistas, é a nossa luta contra o tempo. Né? Então, a intervenção precoce, o tratamento precoce, né? existe evidência científica, tanto que a lei berenispiana, ela já fala ali, né, nos primeiros incisos, o direito à saúde é o diagnóstico precoce para que a criança tenha a oportunidade de fazer a intervenção precoce, porque a evolução muda a vida. Essa criança se torna um adulto produtivo, autônomo, independente, né? Produtivo para a sociedade. Então, a nossa preocupação sempre foi, secretário, conseguir um modelo, tá, de tratamento adequado, porque existem muitas teorias, muita gente com tratamento para tudo, sem evidência científica. E o TEA Agir é para nós, né? Nós falamos aqui com propriedade, como mães de autistas e mães que, né, estudam pra caramba esse tema. O TEA Agir é o modelo que deveria ser implementado, acredito que no Brasil, porque com pouquíssimos recursos a gente conseguiu acompanhar. A gente já teve lá, antes mesmo de eu conhecer o senador Cajuru, a gente foi com o Ministério Público de Goiás conhecer a unidade que você vai conhecer, se Deus quiser. E lá eles realmente oferecem um tratamento adequado que tem a base na intervenção da análise do comportamento aplicada, que é a ABA, que é o que tem evidência científica mesmo, sabe? Que a gente vê evolução nas nossas crianças, nos nossos filhos, e os estudos randomizados mostram que é isso que funciona.
Então, o TEAGIR, eu vim, na verdade, nós viemos mais para apoiar e dizer para o senhor que, como mães, como sociedade, quem vive na pele a dor, né, do prejuízo causado pela falta de tratamento adequado para as nossas crianças, que a gente conta com o Ministério da Saúde, com você, né, para que essa linha de base de cuidado específico para o autismo tenha como base, como modelo que acontece nessa unidade do TEAGIR e que, graças ao senador Cajuru, também vai se ampliar para a Aparecida de Goiânia. Então, assim, Para a Trindade. E para a Trindade também. Então, assim, se pudesse, né, ampliar e levar vocês assim, para todas as cidadezinhas de Goiás, porque a luta é contra o tempo e o prejuízo para o Estado é catastrófico, né? Então, assim, é uma geração de autistas, um sofrimento para a família, porque não é só a criança... Você me permite um minutinho, que é... Uhum. Vamos aqui. E foi bem no finalzinho, né? Você já ouviu falar do projeto. Foi importante. bom, né? E agora eu já estou conhecendo. Vocês me entregaram essa pasta. O secretário principal do Ministério da Saúde está atendendo ao chefe da Casa Civil, Rui Costa, e já volta para a gente concluir esta reunião ao vivo, para mim a mais importante até hoje nos meus 4 anos de mandato com o Ministério da Saúde, em todas essas frentes. São 5 frentes entre as minhas 17, para cumprir o que eu prometi, ser também o senador das mulheres, das crianças, dos adultos e dessas causas. Só um segundinho eu peço aí, podem comentar à vontade, compartilhem essa transmissão ao vivo com os grupos de Zap, com as suas redes sociais. Eu só posso agradecer e desejar Deus e saúde para todos e todas. Nós vamos sair daqui com muita alegria, né? A reunião foi melhor do que a esperada, né? Com certeza. Fiz um pra cá de pé, já pedi, né? Isso, aí, essa aqui que estava tudo junto. Cardiovascular, intervencionista e cardiopediátrica. Aqui estava junto, não só, aí vocês desmembraram. Aí a diligência, não foi? Diligência nessa proposta. Aí, com a tributação do Santa Genoveva, não, vai dar prisão de recurso financeiro. Aqui ela vai lá em Goiânia. Essa aqui tá aqui. Essa que O Arthur tem um novo, que foi nomeado agora. aqui, essa aqui vai cair, né? Adequar o impacto financeiro, com a de consulta cardiologia. Aqui a parte e no edital pedir para o Ministério 170. Olá, Letícia. Porque minha colega também tem 2 minutinhos aqui. Mas assim, só finalizando aqui, secretário, que a importância, né, o ser maravilhoso, só que o autismo, ele tem as suas complexidades. Então, uma criança autista, por exemplo, numa unidade onde tem outros tratamentos ali, tem que separar isso, secretário, porque a criança, assim, 80% tem alteração no processamento sensorial. Então, se chegar numa recepção, por exemplo, já tem que estar tudo adaptado para a criança não se desorganizar e não ter dificuldade. A alimentação pode ser disparador, né? Diferente, porque tem a questão da seletividade alimentar. Então, assim, essas questões, essas especificidades precisam ter essa atenção que você acabou de dizer, que é o destaque. Não, né? só fazer um comentário rápido, que é um pouco nessa linha. Assim, ser muito sincero, a gente não está com as coisas ainda completamente definidas, não. E sempre tem o ideal e tem o possível, ou vamos dizer, uma primeira etapa e tal. Essa coisa de separar completamente, eu acho que para as grandes cidades, eu confesso, assim, nem conversei com a equipe, mas assim, eu confesso que eu acho que é o melhor modelo. Agora, nós não conseguimos ter nas pequenas cidades, bom, nas pequenas a gente não consegue ter nenhum centro de reabilitação, né? Mas vamos dizer, nas médias, eu acho mais difícil. Então talvez a gente tenha que ter um modelo
que caminhe no sentido de ter ambientes acolhedores, favoráveis, mas que tenha, vamos dizer, seja mais orgânico com o ser. Não sei como é que vai ser esse modelo, a gente pode descobrir, né? Pesquisar e estudar. Agora, nas grandes cidades eu sou muito... Vocês estão com a experiência concreta. São os polos, né? Então eu acho que dá para caminhar nesse sentido. E um mecanismo que a gente pode induzir para as micro-regiões são consórcios com os municípios se cotizando e a gente apoiar. Esse é um modelo bom. Mas, enfim, só para resumir por causa do tempo, o que eu acho que a gente podia, viu, Suzana, com a história... Só que eu saí daqui tem 8 anos, tem 10 anos que eu fui lá, certamente. Então, assim, e viveu esse tempo todo, sobreviveu essa coisa horrorosa toda. Então é o seguinte, a gente podia pensar, como eles são filantrópicos certificados, tem SEBAS e tal, a gente pode fazer, inclusive, independente do que a gente for fazer de melhoria de transferência, a gente pode fazer uma cooperação com o TEI Agir para fins de estudar especificamente essas iniciativas. Justifica, como a gente está montando a política específica, a gente pode fazer uma cooperação técnica com eles, um convênio de cooperação, ter um recurso envolvido que mobiliza a gente suas lá, e a gente fazer um protocolo e acompanhando essas crianças, fazendo diálogos, ouvindo as mães, ouvindo as famílias. Nós já temos 2 anos de história. Não, pois e vamos publicar isso, inclusive. Vamos pôr academia nisso. O nosso coordenador é um acadêmico, mas tem muito senso de realidade. Vamos combinar isso? Então vamos encerrar, então? Com pouquíssimo recurso, Claro, eles conseguiram fazer com que essas crianças evoluíssem. Isso. E outra coisa, vamos estudar custo. Claro, custo. Abrir a planilha, tá tudo em cima e de mim. isso tal. Tá tudo em cima de mim. Não, beleza. Eu vou só contar para vocês, a ministra um dia desse, não sei porque é assunto que eu estava tratando com ela lembrou desse tema. Não, acho que foi por causa de Aparecida, ela juntou Goiás na cabeça dela. E ela lembrou, você tinha. Ela falou, o que você já deu de encaminhamento naquele assunto? Eu falei, calma, eu tenho uma agenda. Essa agenda me salvou. Eu falei, não, primeiro que nós estamos estudando, agora tem um coordenador, estamos estudando, vamos abrir consulta, vamos ouvir a sociedade, mas eu tenho agenda essa semana. Então essa agenda também me salvou com a trepa, viu? Bom, vamos lá. Não, e a Letícia não deixa eu esquecer, não. Vamos lá, porque... Nós temos que concluir. É exatamente o que eu ia falar, né? Nós saímos daqui com aquele pontapé inicial, ainda com previsões, tivemos sim, muitas previsões do que aconteceria, de um grupo de trabalho que seria formado, e que bom, que feliz estou hoje, porque a gente já tem um trabalho praticamente pronto na prática, né? em mãos de vocês, um trabalho que já está iniciado. E a gente faz parte dele. Eu obedeci aqui a questão de ordem de cada causa que eu conheci e que eu abracei para ser o senador dessas causas. A última delas agora, meu querido Elvésio, meu amigo secretário, eu apaixonei. Eu conheci a Bruna, que aqui está, a Bruna Tomazetti, a Gisele, e fiquei falando o dia inteiro com a Bruna do que ela quer. Ela pensa nas mulheres, crianças e homens vulneráveis e saúde mental. E não tem em Goiás. Não tem no estado. Aí eu já consegui ligar para o prefeito de Aparecida, o Vilmarzinho, pedir para ele lá uma casa de apoio. Ele confirmou para nós. A gente vai alugar por enquanto, porque para construir demoraria muito. Então nós vamos ter essa casa de apoio que eu vou viabilizá-la. E aí depois, para conseguir o custeio, eu vou ajudar também, precisar, é claro, do Ministério da Saúde, secretário. Então eu pediria objetivamente que a Bruna falasse. Por favor, Bruna. Obrigada. E a questão documental também. Então, obrigada, secretário Elvésio. É sempre um prazer a gente poder estar perto, né, das autoridades. O senador Jorge Cajuru, que está fazendo toda essa intermediação para nós. O que acontece? Hoje a minha preocupação maior o SUS, ele é abastecido por problemas a todo momento, porque o Sistema Único de Saúde, esse viés da saúde mental, ele é curto. A visibilidade é curta. Então, o SUS, ele abastece de problemas orgânicos devido à não organização da saúde mental.
Então eu venho acompanhando a imprensa, todos os casos hoje graves do estado de Goiás, sou eu que cubro ao nível de imprensa, e eu estou muito preocupada, porque todos os casos que a gente só comenta sobre o caso e o pós. Então, e a gente nunca tem o pós. Então eu tenho um instituto hoje, o Instituto nasceu, e ele acolhe principalmente mulheres em estado de vulnerabilidade, crianças, que é o efeito dominó, e homens também em estado de vulnerabilidade, porque tem procura dos homens, tá? Tem, né? Isso é pouco divulgado, verdade. mas tem procura dos homens também para essa situação. Então a gente minimizar esses efeitos, porque está dentro do processo da saúde mental, através de equipe multidisciplinar. Hoje nós já temos também uma equipe para atender. E como que nós estamos funcionando? Nós vamos para as comunidades carentes e todos são voluntários, nós tiramos do nosso bolso dinheiro para atuar. Então, há mais de 5 anos, e eu já estou há quase 20 nesse trabalho, né? E, inclusive, o pessoal do CRER aqui, né? Nós fomos parceiros, eu fui diretora-geral da área de dependência química do estado de Goiás, tá? A gente fez um trabalho em parceria e eles entenderam também como é a miséria devido à questão da saúde mental. Então, hoje, assim, é um propósito também de trabalho, e isso tem nos tirado muito fôlego, sabe? Porque é muito trabalho e não temos o respaldo, e o senador Cajuru abraçou a causa, entendeu o propósito, a dimensão que é esse projeto, e nós estamos aqui para divulgar, e já dizendo que a casa, né, ontem a gente fechou essa questão da casa para a gente trazer essa informação. É a procura das pessoas? A procura é o seguinte, eles estão entrando em contato, porque a gente tem ido à imprensa e eu divulgo o Instituto. Você tem um contato, né? Você divulga o contato. Sim, sempre divulgo, e o pessoal tem procurado bastante. E a questão documental? Hoje nós estamos com o CNPJ já pronto, né? Agora a outra parte está toda em andamento. Quem vai precisar também do mesmo caso da Cristiane, Sim, o Quines. Não é o Quines? É o Quines. Uhum. Essa é uma tipologia mais complexa, a gente tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Porque... Não, primeiro é isso, né? Porque isso não é só saúde. Né? Não é só saúde. Ela é complexa, ela é transversal. Mas a saúde tem que estar junto. Nós estamos fazendo um esforço, aí depois de ver como é que é o andamento, mas a gente vai continuar conversando. Nós estamos fazendo um esforço de interagir com um nível de secretários, é uma orientação da ministra, com as várias áreas do governo. Por exemplo, semana passada eu me reuni com a secretária Marta, da Secretaria Nacional da Política sobre Drogas, junto com a nossa saúde mental aqui. Eu reuni com a secretária dos Direitos Humanos, que é uma defensora pública, com muita experiência, a secretária Isadora, lá do Ministério dos Direitos Humanos. Então nós estamos tentando, semana aqui, segunda-feira, com o secretário André Quintão, da Assistência Social do MDS. Então nós estamos procurando acertar no nível intermediário de gestão, e amanhã os ministros mais relacionados, saúde, desenvolvimento social, direitos humanos e Secretaria-Geral, vão até se reunir para um pouco tratar dessas grandes questões. Uma delas é essa questão que a gente hoje pode chamar de um determinado sofrimento mental das pessoas, né? Que não é a doença mental instalada, não é uma esquizofrenia, não é um PMD, não é a drogadição e tal, mas é um sofrimento que às vezes é meio difuso na sociedade, mas pega, evidentemente, os mais vulneráveis. Social, economicamente, violência doméstica, violência contra a mulher, contra a criança, idoso, né? Então, eu acho que esse é um tema emergente, está na pauta do presidente da República, né? A gente não pode patologizar tudo, né? Senão começa a até neurotizar e estigmatizar, mas tem que ser tratado, né? Para dar conta dessa dimensão, que é uma novidade, vamos assim dizer, para o SUS de forma mais organizada, que a gente já trata de vulnerabilidade muito concreta. Por exemplo, nós, junto com a educação, fazemos acompanhamento de condicionalidade do Bolsa Família. É um foco, né, de vulnerabilidade social e econômica naquelas famílias. A criança tem que ser vacinada, tem que estudar, tem que estar na escola, a gestante tem que fazer pré-natal. É um tipo de olhar. Esse outro, que é mais difuso, ele é mais novo para o SUS. Então, eu diria que, apesar de antes, porque o problema sempre existiu, eu acho que a sociedade ficou mais violenta, mais adoecida,
mais hostil, né? Essa coisa das redes sociais desenfreadamente. Enfim. Então, eu para dar conta dessa dimensão, que não é uma novidade, eu criei inclusive uma diretoria na secretaria e trouxe a professora Flávia, que é uma antropóloga, que vamos tratar uma coisa mais complexa, para cuidar do que eu estou chamando das populações vulneráveis, né? Então tem o mundo, a população LGBTQIA+, tem as mulheres vítimas de violência, que as unidades foram ficando para trás, ninguém cuidou disso. Tem as que têm complicações do abortamento legal, né, ou não, que a gente tem que cuidar, porque são sofrimentos. Tem a população em situação de rua, que é uma vulnerabilidade concreta, né, tem vários determinantes. Enfim, tem uma série de questões que a gente vai... a professora Flávia está nucleando isso aqui exatamente para ter um olhar mais sensível e mais complexo sobre o problema. Então, porque não é uma tradição dessa secretaria que cuida de coisas muito objetivas, né? E dialogando, evidentemente, com a saúde mental, que é a professora Sônia, que trouxe lá, que é a professora aposentada da USP, enfermeira aposentada, professora titular, que assumiu a saúde mental. Então nós vamos fazer esse diálogo sempre. Então eu acho que é bom ter essa, vamos dizer, tá no nosso radar, né? Ter essa informação, que vocês estão com essa iniciativa, e também nos ajudar a ir pensando nessas coisas. A ministra também criou uma assessoria específica, o que ela está chamando de populações vulneráveis e saúde nas periferias, mas periferia no sentido amplo, no sentido da vulnerabilidade mesmo. Então a gente tem esse ponto de contato no gabinete. A Secretaria-Geral fez uma coisa de inclusão e diversidade em todos os ministérios, né? É uma área obrigada em cada ministério para pensar isso. Enfim, eu acho que está na ordem do dia. Eu acho que vocês estão, vamos dizer, contemporâneos de uma problemática que só aparece, não é o seu caso, você acompanha há tantos anos, mas só aparece quando mata a machadada crianças numa escola em Blumenau, ou em São Paulo, no Rio, ou em Goiânia, onde for, que aparece. Aí depois, mas o problema está aí, né? Eu digo que tem problemas, secretário, que não vão aparecer na imprensa nem nos consultórios, claro, que ele fica ali debaixo das situações. Então, esse olhar da vulnerabilidade mesmo, que eu acredito que nós precisamos auxiliar através do conhecimento. Então, é o que a gente tem feito com a minha equipe. A gente leva o conhecimento, desperta essa consciência desses líderes comunitários, isso. E eles vão procurar ajuda também. Então, é um dos vieses do trabalho hoje também. Bacana, bom saber, e nós temos seu contato. Eu peço até a Flávia para fazer algum contato, fica bom. Aí a gente vê depois como é que interage concretamente, né? Começa com a conversa mesmo, né? Perfeito, então? É isso, gente? Obrigado aí, obrigado pela agenda. Pode encerrar a transmissão, por favor? Agenda boa dessa pode fazer quando você quiser.